Bom dia a todos, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Vamos logo direto, pessoal. Eu sou o professor Jean Brito, do canal Biologia na Veia, diretamente de Alagoas, né? Esse canal gratuito aqui do YouTube, trabalhando conteúdo de qualidade de biologia com vocês há alguns anos, tá? Já dou aula de biologia desde 1999 e a minha especialidade é vestibular, é Enem, tá certo? Vamos embora, pessoal. Ó, Questão de número 1, se liga aí, ó. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes. Pessoal, olha a ideia. Aqui a gente tem, ó, a mãe e o pai. Eles são a referência da gente. A gente vai comparar as bandas que estão presentes na mãe e no pai, tá? Com as bandas que estão presentes nos possíveis filhos. Como eu falei para vocês agora há pouco, isso aí já caiu de diversas formas diferentes na prova do Enem, tá? É uma questão basicamente de análise de gráfico e interpretação de bandas, tá? Tem muito aluno que tem dificuldade, mas olha, perceba o seguinte, ó. Eu estava comentando aqui agora há pouco que se o pai e a mãe não possuem aquela banda, essa banda não pode estar presente no filho, tá? Lembre-se o seguinte, ó, o que o filho tem, ou veio do pai ou veio da mãe. O que ele não tem, também não veio do pai nem da mãe, entendeu a ideia? Então, ó, essa marcaçãozinha aqui, ó, que eu estou pintando, ela não está presente aqui no pai, na mesma posição, e na mesma posição não está presente na mãe, entendeu? É por isso, gente, que a gente pode, ó, descartar esse indivíduo. E se vocês perceberem aqui, ó, na mesma reta, tem o indivíduo 5 que também não pode ser filho desse casal, porque ele tem uma banda que não acontece nem no pai nem na mãe. Tudo que o filho tem, ou veio do pai ou veio da mãe. E se os pais não têm, obrigatoriamente eles não podem ter, tá certo? Ó, para ficar mais fácil aqui, deixa eu ver aqui também, ó, de novo aqui, acontecia a mesma coisa, ó. De novo aqui, acontecia a mesma coisa. Essa banda, o pai não tem, a mãe não tem. A mesma coisa para esse último filho aqui também, ó. Essa banda, o pai não tem, a mãe não tem. E olha que interessante aqui, ó, pessoal. Essas bandas aqui de baixo, ó, são 3, se a gente olhar direitinho na sequência, né? Essas bandas aqui de baixo, nem o pai nem a mãe tem. E se o pai não possui, esse indivíduo não pode ser filho, um já tinha sido descartado, né? O 2 a gente vai descartar também por conta dessa daqui, ó, e dessa. Ó, o 4 a gente vai descartar também por conta dessa. E o 5 a gente vai descartar por conta dessa. Se os 2 pais não têm a banda, o filho não pode ter. Entendeu a ideia? Olha, essa banda aqui, ela está presente na mãe. Então, beleza, o filho tem. Essa daqui está presente no pai. Então, beleza, o filho tem. Aqui não tem nada, porque o pai e a mãe não tem nada nessa posição. Tá certo? Aí lembre-se o seguinte, aqui, Gia, mas aqui não tem nada. Sim, mas um dos pais não tem. Então, pode acontecer. Tá? Aqui poderia ter ou poderia não ter, porque os pais não são iguais para esse ponto, né? Aqui tem, o pai tem aqui também, tá? Então, nesse caso, o ponto importante foi olhar os 3 últimos aqui, ó. Se nem o pai nem a mãe tem, o filho também não pode ter, tá? Então, pessoal, qual dos filhos é o filho do casal? Letra C é a resposta da primeira questão, tá? Passar uma dica para vocês aqui, tá, gente? Uma dica importante para vocês. É muito importante, antes de ir fazer a prova do Enem, revisar alguns tópicos importantes de biotecnologia, tá? Vou colocar aqui alguns para vocês que eu acho fundamentais que vocês revisem. Ó. É importante saber o que são transgênicos. Lembra, gente? Vou revisar com vocês bem rápido, tá? Os transgênicos são organismos que receberam e incorporaram gene de outra espécie, tá? Para ser transgênico, ele tem que receber e incorporar gene de outra espécie. Lembre-se que o transgênico ele não mudou a espécie que ele tinha, ele continua sendo da espécie dele. Tipo, um milho transgênico continua sendo um milho, tá? Então não aconteceu uma especiação, tá? Não foi uma especiação que aconteceu. Então, ele continua sendo da mesma espécie, só que ele recebeu um gene para uma característica que não existia naquela espécie, tá? Já falou várias vezes sobre clonagem.
Lembra, pessoal, a clonagem acontece para a formação de indivíduos geneticamente idênticos. A clonagem acontece para a formação de indivíduos geneticamente idênticos, tá? A clonagem, pessoal, existem duas modalidades de clonagem, ó. Existe a clonagem terapêutica, que acontece para obtenção de células-tronco que serão usadas para o tratamento de algum indivíduo. E existe a clonagem reprodutiva, que acontece com o objetivo de formar um novo indivíduo, né? Existem, ó, terapias com célula-tronco. Célula-tronco é uma célula indiferenciada, com grande capacidade de sofrer mitoses, né? Célula-tronco pode ser utilizada para tentar tratar algum paciente, né, que esteja com algum tipo de problema pela deficiência de um determinado tipo de célula ou tecido, tá? As células-tronco totipotentes, elas são retiradas do embrião nos primeiros dias de vida. Essas totipotentes são as melhores células-tronco que tem, tá? Aquelas que podem dar origem a qualquer outro tipo de célula no corpo do indivíduo, tá bom? É importante, ó, pessoal, revisar para a prova do Enem a técnica de PCR e também a tal da RT-PCR, que já foram cobrados na prova do Enem. Para que serve a PCR, gente? PCR serve para amplificar um determinado segmento de DNA. Eu tenho um pedacinho de DNA e eu quero obter milhares de cópias desse DNA. Eu aplico a técnica de PCR, tá certo? Nessa PCR, pessoal, a gente tem a reação em cadeia da polimerase. Daí eu consigo amplificar, isso quer dizer, eu consigo obter milhares de cópias de um determinado segmento de DNA, tá bom? E o que é a RT-PCR, gente? É uma PCR que tem uma etapa anterior, né? Essa etapa anterior a gente chama de RT, que é a transcrição reversa. Para fazer essa transcrição reversa, pessoal, a gente vai usar a transcriptase reversa, uma enzima que atua pegando o RNA e formando DNA a partir de RNA. Quando é que eu faço um RT-PCR? Quando o material genético que eu quero amplificar é um RNA. PCR a gente só aplica em DNA, tá, gente? Então, se eu quero fazer uma PCR e eu tenho um RNA, primeiro eu tenho que fazer um RT, que é uma transcrição reversa, tá? Eu preciso que vocês lembrem, ó, o que são enzimas de restrição. Lembra? Enzimas de restrição são enzimas que cortam o DNA em pontos específicos. Funcionam como tesouras de precisão, as enzimas de restrição, tá? Atuam cortando o DNA em pontos específicos. A gente usa uma enzima de restrição, pessoal, quando a gente quer, por exemplo, fazer um DNA recombinante. DNA recombinante, ó, é o produto de uma recombinação, a junção de dois segmentos de DNA. Termina formando o DNA recombinante, tá? É importante também, para a prova do Enem, lembrar do conceito de terapia gênica. Tá aqui para ficar apertadinho para eu não ficar na frente, tá? Lembre-se que terapia remete a tratamento. Quando eu faço uma terapia gênica, eu vou adicionar genes no indivíduo para tratar um determinado tipo de doença que esteja presente nesse indivíduo, tá? Então, na terapia gênica, a gente faz basicamente um tratamento do indivíduo, tá certo? O tratamento. A diferença do transgênico, tá, gente? É que o transgênico eu estou colocando um gene que não existe naquela espécie. Na terapia gênica, eu estou colocando um gene que naquele indivíduo não está funcionando direito. Aí eu pego e vou colocar um gene funcional. Ou vou inativar algum gene que esteja causando a doença. Com isso, eu vou tratar o paciente de um determinado tipo de doença ou problema que ele tenha, tá? DNA fingerprint, passou de novo, a gente. Poxa, eu tô tocando aqui, tá passando. É um botãozinho que tem na canetinha. DNA fingerprint, ó. Impressão digital de DNA, mais ou menos isso que está aqui nesse exame de DNA. Análise de bandas, né, para identificação de algum tipo de parentesco, de algum tipo de relação. Olha quantos pontos importantes, ó. Transgênico, clonagem, célula-tronco, PCR e RT-PCR, enzimas de restrição, DNA recombinante, terapia gênica
e DNA fingerprint, tá? Esse DNA fingerprint, gente, é o famoso exame de DNA, tá bom? O famoso exame de DNA. Como eu falei para vocês, tá, gente, eu separei aqui 10 questões para a gente resolver, tá? Já fiz a primeira, faltam 9. Já quanto tempo vai durar essa live? Não tem tempo para durar ela, eu preciso responder as 10 questões. E em cada questão que eu for respondendo, eu vou comentando alguma coisa interessante, eu vou citando para vocês um pouco a respeito do assunto, até acabar as 10 questões que a gente tem para resolver com vocês, tá bom? Vamos para a próxima? Próxima questão, gente, questão de número 2. Ela traz uma tabela. E ela diz assim, ó, a prova da linha está para o aluno interpretar o que é que a tabela, o que é que o gráfico estão falando. Ó. Aí vem a questão, ó, a tabela a seguir mostra a condição de 2 variáveis sociais em 4 cidades urbanas. Aqui estão as cidades, ó, gente, ó. Cidade 1, cidade 2, cidade 3, cidade 4. Aqui tem porcentagem de domicílios que tem coleta de esgoto e tratamento de água. Aqui o que é que eu vou destacar, pessoal? 2 municípios e 4, ó. Tem uma deficiência na rede de esgoto e no saneamento básico. Já percebi isso só pela tabela que foi fornecida, né? Então perceba o seguinte, essa tabela está indicando para mim que tem 2 cidades que têm uma porcentagem boa de coleta de esgoto e tratamento de água, mas 2 cidades têm uma porcentagem ruim de coleta de esgoto e tratamento de água, né? Então eu vou focar principalmente nessas 2 cidades que têm uma deficiência na coleta de esgoto e no saneamento básico. Aqui tem a porcentagem da população imunizada por cobertura vacinal. Somente uma cidade tem uma ótima cobertura vacinal, tá, gente? Então, isso aqui, ó, está ótimo. Agora, as outras 3 cidades, cidades 1, 2 e 3, peraí, eu botei 2, 3, né? Peraí, rapidinho, viu? Deixa eu só. 1, 2 e 3. Tem deficiência no processo de vacinação. Entenderam, gente? Olha, eu estou analisando a tabela para eu ver aqui onde é que tem problemas, né? Problemas relacionados ao que pode comprometer a saúde da população, né? Deixa eu ir para o comando da questão, tá, gente? Eu vou para o comando da questão agora, porque eu quero saber o que essa questão vai pedir, para depois a gente voltar para fazer análise de novo, tá bom? Ó, com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado para ter as respectivas doenças. Então, primeiro passo, gente, eu vou repetir aqui o que eu tinha colocado, né? Deixa eu botar aqui do lado. 2 e 4. 2 e 4. Baixa cobertura de rede de esgoto. Baixa relação ligada ao saneamento básico. E 1, 2 e 3, baixa cobertura de vacinas. Deixa eu fazer o seguinte aqui com vocês. Todas as doenças que estão aí representadas, primeiro passo eu vou colocar, tá, gente? Se a doença ela se ela for causada por vírus, eu vou botar um V do lado. Se ela for causada por bactéria, eu vou botar um B. Se ela for causada por protozoário, eu vou botar um P. Se for causada por fungo, eu boto um F. Se for causada por plateuminto, eu boto PL. Se for por nemateuminto, eu boto N. PL para não confundir com protozoário, tá? Gente, leptospirose é causada por quê? Por qual tipo de organismo? Bactéria, tá? Influenza é causada por qual tipo de organismo? Vírus. Amebíase, protozoário, tá? Cólera, bactéria também. Eu respondi agora há pouco, tá, gente, no colégio de contato, na revisão de véspera, uma questão que falava sobre
doença bacteriana. Lembre-se, doenças bacterianas a gente trata sempre com o uso de antibiótico, né? Então, cólera é tratada com antibiótico, leptospirose também. Covid-19, né? É viral. Teníase é causada por plateuminto. Plateuminto, vamos botar plá, para ficar melhor. Plateuminto. Tétano é causado por bactéria. Tuberculose é causada por bactéria. Hepatite B é doença viral. Amebíase, protozoário. Cólera, bactéria. Leptospirose a gente já falou que é bactéria também. Influenza a gente já falou que é vírus. Teníase, plateuminto. Pneumonia, gente, existe pneumonia viral, tá? Mas a clássica, ela é bacteriana. Vamos para um asterisco aqui porque existe pneumonia viral. Covid é viral. Tuberculose bacteriana. Poliomielite viral. Hepatite B viral. Amebíase causada por protozoário, tá? A primeira informação aí que a gente colocou é sobre agente etiológico, né? Agente etiológico de cada uma dessas doenças, né? Pessoal, a questão, eu posso também analisar agora nessa questão, qual dessas doenças tem vacina? A que tiver vacina, eu vou botar um pontinho do lado. Tem vacina para leptospirose? Não. Tem vacina para influenza? Tem. Vou grifar que tem vacina. Tem vacina para amebíase? Não. Tem vacina para cólera? Não. Tem vacina para Covid-19? Tem sim. Teníase não tem vacina. Tétano? Tem vacina. Tuberculose? Tem vacina. Hepatite B? Vacina. Amebíase não tem. Cólera não tem. Leptospirose não tem. Influenza? Tem vacina. Teníase não tem. Pneumonia tem para alguns tipos, tá? Vou botar um asterisco aqui que não serve para todos. Para alguns tipos tem. Covid a gente já disse que tinha. Amebíase não. Hepatite B a gente já tinha falado que tinha. Poliomielite tem. Tuberculose tem. Então, essas que eu grifei, tá, gente, de verde, são doenças para as quais existe vacina, tá? Lembre-se o seguinte, ó, só para a gente relembrar um pouquinho, a vacina é um tipo de imunização ativa. Eita, de novo, esse negócio está passando direto, né? Cadê? Ah, passei adiante, né? A vacina é um tipo de imunização ativa. Puxa, acho que está com um comando aqui de se clicar forte, passa. Será que é isso? Não estou sabendo tirar isso aqui. A vacina é imunização ativa artificial. Peraí, que era artificial que eu queria botar, tá? A vacina é imunização ativa artificial. Tá? Por que é a imunização ativa, gente? Porque a vacina estimula a produção de anticorpos, né? Geralmente as questões perguntam o que é que tem na vacina. A vacina contém antígenos atenuados, ó. A vacina contém antígenos atenuados. Ô, Jean, o que seria esse antígeno atenuado? O antígeno atenuado, gente, é um pedaço do causador da doença, ou até o próprio causador, enfraquecido, sem a capacidade de causar a doença, tá? Então, a vacina, ela contém antígenos atenuados. E a questão, ó, presta atenção. Se as populações, ó, 1, 2 e 3 têm deficiência com vacina, e a população 4 está com a cobertura vacinal ok, se a população 4 está com a cobertura vacinal ok, então, gente, eu não vou imaginar que teria problema relacionado à Covid, né? A Covid previne com vacina, né? Então, ele está perguntando risco aumentado. Então, essa daqui eu já posso eliminar, porque Covid se transmite por vacina. Já não pode ser a letra D de dado. Vacinas Covid. Tuberculose também, né? Tuberculose também. Já não pode ser letra B também, ó. Não pode ser B e não pode ser D. Por quê? Porque a prevenção da tuberculose, gente, é por vacina.
E a prevenção da Covid-19 é por vacina também. Poderia ser cólera veiculada por rede de esgoto? Sim. Poderia ser leptospirose? Sim. Poderia ser amebíase? Sim. Isso só olhando aqui a 4, né, gente? Eu só olhando a 4. Só olhando a 4, tá? Olha, o risco maior para 2 e para 4 de alguma doença ligada à rede de esgoto e saneamento básico, ó. Rede de esgoto e saneamento básico estão ruins aí. Na 2 e na 4. Então, como a cidade 2, ó, a cidade 2 está com baixa cobertura vacinal. Poderia ser influenza? Poderia. Poderia ser influenza, né? A 2, deixa eu ver. A 2 só teria esse, né? É poliomielite. Poderia ser poliomielite aqui? Poderia. Olhando só as vacinas, tá, gente? A cidade 3 está com baixa de vacina também. Poderia ser tétano? Poderia. Poderia ser pneumonia? Poderia. Poderia ser hepatite B? Também. A cidade 1, baixa cobertura de vacina. Covid-19 poderia ser hepatite B, poderia ser influenza, mas a gente já eliminou essa, né? Mas poderia ser influenza. E tuberculose também poderia ser, né? Mas aqui, a gente já tinha eliminado a D e a B. Vamos ver agora. A cidade 1 não tem problema com rede de esgoto e saneamento básico. Se não tem problema, não teria aumentado o risco de leptospirose. A cidade 3 não tem problema com rede de esgoto e saneamento básico, então também tiraria aqui a amebíase. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou olhando o que poderia acontecer em cada cidade. Então não pode ser mais a letra A, porque a leptospirose para a cidade 1 não seria porque a cidade 1 tem um saneamento básico bom, né? Eu estou entre que letras agora? A C e a E. Deixa eu ver aqui com relação ao saneamento básico. A cidade 2 tem problema com relação à rede de esgoto e saneamento básico. Poderia ser amebíase? Poderia. A cidade 4 poderia ser leptospirose? Poderia, pelo problema da rede de esgoto e saneamento básico. Agora, a cidade 3, pessoal, ela está ok com relação à rede de esgoto e saneamento básico, né? Eu vou eliminar a letra C por conta da cidade 3. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dá um feedback para mim aí, por favor, quem está assistindo ao vivo com a gente, essa revisão. Está todo mundo compreendendo? Aqui eu botei, ó, as dicas que a gente pegou na tabela. Quais foram as dicas, ó? Cidade 2 e cidade 4, doenças relacionadas a saneamento básico e rede de esgoto. A chance maior dessas doenças surgirem. Logo, a 1 e a 3 não tem. Cidades 1, 2 e 3, problema com vacina. Logo, a cidade 4 não vai ter problema com vacina, né? Então, olha, a cidade 1 pode ter problema com tuberculose? Pode, porque a vacina não está ok. Entendeu? A cidade 2 pode ter problema com poliomielite? Pode, porque a vacina não está ok. A cidade 3 pode ter problema com hepatite B? Pode, porque a vacina não está ok. E a cidade 4, que está com vacina ok, pode ter algum problema relacionado à rede de esgoto e saneamento básico? Pode sim, porque o 4 está aqui, ó. Entendeu? O piloto está aqui. A 4 está aqui. Então, a amebíase poderia ser? Sim. Então, gente, confirmando aí com vocês, uma questãozinha legal de análise de tabela, análise de doença, saber quem tem vacina, quem não tem. Como é que é a transmissão, a gente? A amebíase e transmissão por ingestão de cistos do parasita, né? Cistos do parasita, a amebíase. A tuberculose e transmissão por gotículas de saliva, secreção nasal. A poliomielite, a transmissão fecal oral, a alimentos e água contaminados também. Hepatite B pode ser transmitida por relação sexual, transfusão de sangue, uso de instrumentos não esterilizados, entendeu? Hepatite B. Hepatite B pode ser considerado um IST também, né, gente? Infecção sexualmente transmissível. Ok, aí, gente, com relação à questão 2, deu para dar uma revisada legal nos pontos, não foi? Vamos para a próxima? Prova do Enem. Já fez isso várias vezes. Dá para a gente um hemograma. A gente vai analisar o hemograma. Óbvio, tá, gente? Você não precisa ser especialista em hemograma para fazer essa questão. E essa questão, pessoal, ela deve normalmente perguntar de forma indireta as funções dos componentes aí presentes no sangue, né? Essa questão pode analisar basicamente isso, a função
os componentes ali presentes no sangue, né? Só um detalhe, tá, gente? Eritrócito é a mesma coisa que hemácia. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos, tá? Eritrócito é a mesma coisa que hemácia. E leucócitos, também chamados de glóbulos brancos. Onde eu botei aqui hemácias, tá, gente? Vou botar de vermelho, que acho que ficou melhor para vocês verem, não foi? Deixa eu colocar aqui, ó. Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, né? Os leucócitos são os glóbulos brancos. E os trombócitos, gente? O que, é que são os trombócitos, hein? Vocês lembram? Diz aí para mim o que é um trombócito. Só lembrando que os trombócitos não são células, tá? Embora tenha o nome trombócito, né, termina com cito, muitas vezes o aluno pensa, né, que por terminar em cito vai ser uma célula, né? Não é, tá? Os trombócitos são também chamados de plaquetas, tá? Trombócitos são também chamados de plaquetas. Vamos colocar aqui, ó. Plaquetas. Os eritrócitos, tá, gente? A função essencial dos eritrócitos é transporte de gases. Entre transporte de O2, transporte de gás e oxigênio. Os leucócitos, são os glóbulos brancos, estão relacionados com a nossa defesa. Com a nossa imunidade, tá? Os leucócitos estão relacionados com a nossa defesa, com a nossa imunidade. E os trombócitos ou plaquetas estão relacionados com a nossa coagulação. Tá joia? Aí lembre-se o seguinte, ó, se a questão der que o paciente está com baixa de hemácias, ele vai ter anemia. Por exemplo, ó, isso aqui você não precisa decorar, a questão vai te dizer. Para o paciente estar normal, ele tem que estar com esse valor referência aí, que vai de 4,4 a 5,9, entendeu? Vou botar um ok aqui, um certinho, para dizer que está normal. Normal, normal, normal e normal. Esse indivíduo não está normal. Ele está com a queda na quantidade de eritrócitos. Isso indica o quê? Está com anemia. Paciente com anemia, tá, a gente sente falta de ar, cansaço, indisposição, tá certo? Paciente com anemia sente falta de ar, cansaço, indisposição. No caso, o paciente ele tem sonolência também, né? Fica dormindo constantemente. O leucócito, gente, para o paciente estar normal, ele tem que estar entre 4 e 11. Aqui está normal, aqui está normal, aqui está normal e aqui está normal. Nesse aqui, o paciente está com um aumento da quantidade de leucócitos. Isso pode indicar o quê, gente? Deve estar com uma infecção. Ah, Jean, mas qual infecção? Eu não consigo dizer só assim com esse nome leucócitos. Se a questão separasse no hemograma os tipos de leucócitos, eu podia até dizer. Tipo assim, gente. Se for uma alta de neutrófilos, aí o paciente tem infecção bacteriana. Se for uma alta taxa de linfócitos, aí o paciente deve ter algum tipo de virose. Olha, a Rafaela botou assim, já o indivíduo 3 da primeira coluna não está acima, e já está um pouquinho acima mesmo, né? Não está tão diferente não, mas está um pouquinho acima, levemente acima, né? 6,2. Muito bem observado, Rafaela. Então, não vou botar ok, ele pode estar com excesso de hemácia. E esse aumento, leve aumento da hemácia, eu não tinha visto isso, tá, Rafaela? Obrigado aí pela observação. Pode ser que essa pessoa more num local de grande altitude, poderia ser uma explicação. Uma pessoa que mora num local de grande altitude para ter um pouco mais de hemácia, não é? A pessoa que produz mais hemácias, normalmente quando o ar está
Está rarefeito, não é? Bem observado, viu, Rafaela? Então, se o paciente tiver com excesso de basófilos e eosinófilos, vai ter uma alergia. Se o paciente tiver com excesso de eosinófilos sozinhos, uma parasitose, vamos botar assim, parasitose fica melhor. Algum tipo de parasita, pode ser protozoário, pode ser plateuminto, não é mateuminto, né? Parasitose, vamos botar parasitose. Certo? Então, ó. Aqui, só para indicar, tá, gente, os leucócitos, caso a questão cite, né? Se for um excesso de neutrófilo, o paciente tem infecção bacteriana. Se for um excesso de linfócitos, ele vai ter uma virose. Se for excesso de basófilo e eosinófilo, ele vai ter uma reação alérgica. Se for excesso de eosinófilos, uma parasitose, tá? Gente, se os leucócitos estivessem aí nesse paciente, né? Se os leucócitos estivessem abaixo de 4, aí você dizia que o paciente está imunodeprimido. A imunodepressão, né? Ele vai estar com uma queda da quantidade de leucócitos, entendeu? Queda na quantidade de leucócitos. E as plaquetas, elas atuam na coagulação, né? Vamos ver quem é que está abaixo desse número de plaquetas, abaixo de 150. Opa, já vi aqui de longe, ó. Esse paciente aqui tem o que a gente chama de trombocitopenia. Trombocitopenia. E isso aqui vai dar uma tendência a hemorragias, uma maior facilidade de hemorragias, tá? Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá ok. Aqui tá levemente aumentado, né? Um pouquinho só aumentado. Se for levemente aumentado, não tem problema, né? Mas pode formar trombos, ó. Uma chance maior de ter uma trombose, mas assim, dificilmente vai dar para esse aumento só leve de 30, né? Mas assim, poderia formar trombos, né? A trombose, o paciente forma coágulo sem que seja necessário, né? É só uma possibilidade, mas eu acho pouco provável que a questão caia em cima disso, tá? É mais fácil a questão cair em cima da chance de hemorragia nesse paciente. Tá entendida a ideia? Vamos para a questão agora. Eu vou ter que ficar voltando, tá, gente, para poder ver qual paciente tem cada problema, tá? Mas tem problema não aqui que é só um clique, ó. Vamos lá. Paciente com dengue deve ficar atento para pequenos sangramentos, a famosa dengue hemorrágica, ó. Lembra, pessoal, que geralmente quando o medicamento tem AS, esse medicamento é contraindicado para pacientes que têm dengue, né? Já viu que aquela propaganda da TV que o cara passa falando bem rápido? Esse medicamento é dengue, em caso de dengue, é bem rápido que fala no final, porque aquilo ali é lei, né? Tem que falar. E a propaganda, ninguém quer perder tempo de propaganda, né? Então, geralmente, a propaganda é bem rápida. Esse medicamento é contraindicado para pacientes que têm sintomas de dengue, porque o AS, tá, gente? Medicamentos à base de AS, eles dificultam a coagulação, tá? Aí, se o paciente já está com uma... Se o paciente já está com uma... se o paciente já está com uma dengue hemorrágica, já vai ter uma dificuldade de hemorragia, a chance de ter um sangramento interno, morrer, é altíssima. Sim, paciente com dengue ficar atento a determinados pequenos sangramentos, como na gengiva, pode indicar a ocorrência mais grave da doença. Dos indivíduos acima, o que deve apresentar sintomatologia é qual? Essa sintomatologia, tá, gente, seria, no caso, a deficiência de plaquetas, né? Aí qual seria? O indivíduo 2, né? O indivíduo 2, porque ele tem uma deficiência na quantidade de plaquetas, beleza? Então, resposta certa, pessoal, dessa questão, ó. Letra B de bola, pode marcar. Olha, tecido sanguíneo dos tecidos animais é o que mais caiu na prova do Enem até hoje, tá?
tecido muscular também, já caiu tecido nervoso, mas tecido sanguíneo é o que mais caiu até hoje na prova do Enem, tá? Letra B de bola, pode marcar aí nessa questão. Vamos para a quarta questão agora, tá? São 10 no total, tá, gente? A gente vai revisando. Eu coloquei, a gente já fez uma questão, de doenças, né? Já fizemos uma questão de biotecnologia e agora uma questão também sobre doenças, mas que envolvia principalmente tecidos animais, especificamente tecido sanguíneo, né? Vamos para a próxima. Essa daqui é de boa, tá, gente? Vamos me ajudar aí. Quem estiver lendo a questão, né? Quem estiver lendo a questão, vai lendo aí. Diz para mim, por favor, no chat. Digita aí para mim no chat qual a letra que vocês acham que é essa resposta dessa questão. A gente vai discutir ela, tá bom? Tô dando um tempinho que a questão aí tá na tela para vocês lerem, né? Vamos ver o que a questão traz, ó. A água, os alimentos e o ar podem ser importantes veículos de transmissão de doenças. Porém, algumas doenças precisam de vetores para transmiti-las. Ó, a Beatriz já botou ali, achando que a letra E. A Beatriz, né? Então, algumas doenças precisam de vetores para transmiti-las. A galera aí também, Gisele, Vivian, Ashley, também colocando letra E. A galera toda caindo em cima da letra E, né? Gente, lembra o seguinte, ó, cuidado para não confundir agente etiológico com agente transmissor. O agente etiológico, gente, ele é o causador da doença. E o agente transmissor, ele é um vetor. Quando ele é um agente vivo, tá? Ele é um agente vivo, ele é um vetor, tá? Então, ele quer doenças que tenham da profilática eliminação de um vetor. Pessoal, diabetes, ó, vou até lembrar aqui com vocês. Se o paciente tiver diabetes mellitus, pode ser melito com O no final, mellitus com o S no final. Diabetes mellitus, né? Como eu botei diabetes, eu prefiro botar mellitus no final. Lembre-se o seguinte, ó, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Tá? Diabetes tipo 1, pessoal, se dá por carência de insulina. Normalmente, essa diabetes tipo 1, ela é tida como uma doença autoimune. O sistema imunológico do indivíduo termina reconhecendo uma parte do corpo dele como estranha e começa a combater essa parte. E termina o paciente tendo deficiência na produção de insulina, né? Diabetes tipo 2, gente, se dá por carência de receptores de insulina. Novo, né? Acho que quando eu clico aqui no cantinho, está passando o slide. Mas beleza, vamos lá, a gente volta. Toda vez que aconteceu, eu volto. Então, olha a ideia. Ó. Diabetes tipo 1 dá por carência de insulina. O paciente não produz insulina. Diabetes tipo 2, carência de receptores de insulina. Paciente que tem diabetes tende a ter quadros de hiperglicemia. Paciente que tem diabetes mellitus tende a ter quadros de hiperglicemia, tá? Não confunda, vou até colocar aqui em cima para vocês. Não confunda com a diabetes insípido. Diabetes insípidos. Diabetes insípidos, ela se dá por carência
Carência de ADH. Já caiu na prova do Enem perguntando o que é que esse paciente vai ter. O paciente tem diabetes insípido, vai apresentar principalmente quadros de desidratação. O paciente tem diabetes insípido, pela carência de ADH, ele vai perder água, muita água através da urina, tá bom? Diabetes, pessoal, não tem um agente vetor. A gente já pode eliminar. Amebíase, como é que a gente pega amebíase? Ingestão de cistos do protozoário, presente em água e alimentos contaminados com fezes de humanos que têm amebíase, né? Dengue tem vetor? Tem. O mosquito Aedes aegypti é o vetor da dengue, né? Tétano tem? Não. A gente pega tétano, né, quando se corta com instrumentos enferrujados, com um pedaço de madeira, com vidro, rala o joelho no chão, a bactéria anaeróbia, né? Não tem um vetor vivo. Gripe também não, transmitida através de gotículas de saliva e secreção nasal. Febre amarela tem, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, se for a febre amarela urbana, tá? O Aedes aegypti. Se for a febre amarela silvestre, é o Haemococcus, tá certo? Malária tem sim, mas hepatite não tem. Na malária, tá, gente, é o mosquito do gênero Anopheles. A malária é mosquito do gênero Anopheles, tá? Na dengue, o Aedes aegypti, tá? Febre amarela, o Aedes aegypti também, se for a febre amarela urbana. Dessas doenças aí, tem vacina para dengue, tem vacina para tétano, tem vacina para febre amarela, tem vacina para gripe, e tem vacina para alguns tipos de hepatite. Hepatite A e hepatite B tem vacina. Tá joia? Beleza, pessoal? Então, ó, a gente fez por eliminação, né? Qual a resposta dessa questão? Letra E, exatamente a letra que vocês estavam comentando aí para mim no chat. Parabéns, gente. Realmente, letra E, doenças que têm mosquito como vetor. Quinta questão, uma questão de citologia. Sobre célula. Mistura um pouquinho com célula vegetal, tá, gente? Mas é uma questão sobre célula. Essa questão envolve um pouco de osmose, tá, gente? A osmose é o transporte através de membrana que mais caiu na prova do Enem, tá? As células da epiderme, da folha, da Tradescantia pálida, purpúrea, uma herbácea. Olha, gente, só para relembrar com vocês a nomenclatura, esse primeiro termo aqui é o gênero, tá? Os dois primeiros juntos, a espécie. E os três termos juntos é a subespécie, né? Então, a primeira palavra sozinha é o gênero, as duas primeiras palavras a espécie, e as três palavras juntas a subespécie, que é a raça. Uma questão sobre isso, tá? Mas estou relembrando essa nomenclatura. Aí, tá, gente? Ou seja, agora, essa semana de prova do Enem, a semana corrida pra caramba, viu? Tô encerrando com chave de ouro, viu? A aula que eu tô dando para vocês é a última aula que eu tô dando para o Enem. Deixei para fechar com vocês aqui do canal, nessa live aqui, tá certo? Vamos lá. Uma herbácea popularmente conhecida como Trapoeraba roxa, contém um vacúolo. Vacúolo é aquela organela citoplasmática, né, gente, de células vegetais, né? Onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha dessa planta foi imerso no ambiente hipotônico. Pessoal, o que é que eu preciso que vocês lembrem? Na osmose, a água passa. Deixa eu melhorar aqui, porque essa água ficou estranha. Peraí, viu? Na osmose, a água passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Na osmose, a água passa do meio hipotônico para o meio
hipertônico. Tá certo? Mas vamos lá, ó. Gente, se a célula foi colocada no meio hipotônico, preste atenção, a célula foi imersa no meio hipotônico. Aí eu já sei que a célula ganha água por osmose. Toda célula mergulhada em meio hipotônico ganha água por osmose. Gente, lembra que se isso é uma célula vegetal, ela não vai sofrer lise, né? Se ela é uma célula vegetal, ela não vai sofrer lise. Não vai sofrer o rompimento da membrana, né? Por quê? Porque a lise só acontece se a célula não tiver parede celular, estiver nesse meio hipotônico, né? A tendência é sofrer lise. Uma hemólise, por exemplo, vai acontecer da hemácia se ela estiver no ambiente hipotônico. Como é uma célula vegetal, ela vai ficar túrgida. Grande parte dessa água vai chegar até o vacúolo, que guarda um pigmento. Então a tendência é ficar mais claro, né, gente, essa região do pigmento, porque esse pigmento vai ficar mais diluído. Concorda comigo? Entendeu a ideia? Letra A. Durante a observação desse corte, foi possível identificar que, letra A, teve um acúmulo do solvente com a fragmentação da organela, e a organela fragmentou? Não, ela ganhou água, não foi, ó. Ela ganhou água, né, gente? A organela ganhou água. Na célula também não fragmenta. Teve rompimento da membrana celular? Não, porque é uma célula vegetal e tem parede celular, né? Então, não houve esse rompimento porque a célula tem parede celular. Houve um aumento do vacúolo? Sim, um aumento de volume. Por que ele aumentou de volume? Porque ele ganhou água. Se esse vacúolo é um grande reservatório de água, tá, gente? Quando ele ganha mais água, ele vai aumentar de volume. Diluição do pigmento dentro dele, com certeza absoluta. A água que entrou por osmose vai promover uma diluição do pigmento que está lá dentro desse vacúolo. Não tem quebra de parede celular, não tem quebra de parede celular, por osmose não. A célula vai ficar murcha? Não, porque ela ganhou água. Como é que ela vai ficar murcha? Ela ficaria murcha se ela fosse colocada no meio hipertônico, tá, gente? Então, células colocadas em meio hipotônico ganham água por osmose. Dá uma revisada em transporte ativo, tá, gente? Bomba de sódio e potássio, isso é clássico também de cair em provas. Fagocitose e pinocitose. Fagocitose, englobamento de sólidos. Pinocitose, englobamento de líquidos. Beleza? Pontinhos importantes aí para a gente citar para vocês. Vamos para a próxima questão? Questão agora que a gente vai trabalhar com vocês, gente. Dá um feedback para mim aí. Diz para mim como é que está a transmissão, se está travando, se está tudo ok. Como é que vocês estão me escutando aí? Se está todo mundo acompanhando, bota um ok para mim no chat, por favor. Questão de número 6, ó, pessoal. Faz um tempo já que eu espero uma questão mais ou menos nesse tópico, né? Desse nível na prova do Enem. É uma questão sobre análise de gráfico e uma questão sobre auxina, hormônio vegetal, tá, gente? A auxina é o hormônio vegetal que mais caiu na prova do Enem até hoje. A auxina é o hormônio vegetal que mais caiu na prova do Enem até hoje. Lembra, pessoal? Essa auxina, ela é conhecida como hormônio do crescimento vegetal. Beleza, gente? Obrigado aí pelo feedback, né? A Mônica botou ok, a Marília tudo ok, Ana Clara, Pedro Lucas, Albert, obrigado aí pelo feedback, tá? Hormônio do crescimento vegetal, ó, auxina. Auxina é o hormônio do crescimento vegetal. Auxina, gente, a última vez que caiu auxina na prova do Enem, são dela de atuar no enraizamento da planta. Uma das funções da auxina, tá? Eu, gente, quando eu estava preparando esse material para vocês ontem, para a gente fazer a resolução, passou uma questão que eu quase colocava aqui para vocês, né? Foi sobre dominância apical. A dominância apical, gente, ela está relacionada à auxina também, né? A função de dominância apical é a função de auxina. A dominância apical, gente, é a dominância que o ápice exerce sobre o crescimento da planta.
Quanto maior, quando a gema apical está presente, as gemas laterais, elas tendem a ficar dormentes. Isso é o que a gente chama de dominância apical. Está relacionado à auxina. A auxina atua na formação do fruto, atua nos tropismos, isso já caiu na prova do Enem, ó. Feio aqui, tropismo, vou ajeitar tudo. Atua nos tropismos. Tem uma auxina, gente, conhecida como 2,4-D, que pode até atuar como herbicida. Ação do 2,4-D. É o nome de uma auxina que tem, tá? Eita, terminou ficando... Ó, eu terminei ficando na frente aí. Vou botar aqui do lado, viu? Com ou sem semente, é a função da auxina. Atuar nos tropismos é a função da auxina. E a ação herbicida, auxina sintética, conhecida como 2,4-D, ó. Aí eu posso apagar essa parte de baixo aqui, né? Ó. Só repetir isso aqui. Só porque como eu estou na frente, para o pessoal de casa ver melhor do que eu tirar daqui, né? Então, essas todas são funções relacionadas à auxina, tá? Gente, uma coisa interessante, eu estava explicando isso essa semana numa turma que eu estava falando da revisão. A auxina é o hormônio do crescimento, né? Mas a auxina não estimula a divisão celular. A estimula atua promovendo uma elongação celular, um alongamento da célula. E, pessoal, a mesma concentração de auxina que estimula o crescimento do caule pode ainda não estar tendo efeito sobre a raiz. E a concentração de auxina que estimula o máximo crescimento do caule já é fortemente inibidora do crescimento da raiz. O mesmo hormônio, gente, que estimula o crescimento, dependendo da concentração, ele pode também inibir o crescimento. Olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Ponto aqui, a gente não tem o máximo crescimento da raiz. O caule ainda nem está sendo estimulado. Nesse ponto aqui, a gente não tem o máximo crescimento do caule. A raiz já está sendo fortemente inibida, entendeu? A gente diz assim, que a raiz é muito mais sensível à auxina do que o caule. A raiz trabalha com muito mais concentração de auxina do que o caule. Desculpa. Deixa eu melhorar aqui a frase, tá? A auxina é muito mais sensível à raiz. Voltando à frase, tá? Desculpa. A raiz é muito mais sensível à auxina do que o caule. Pequenas variações de auxina na raiz já têm efeito inibidor. O caule já trabalha com mais auxina, então aumentou um pouquinho a auxina no caule e tem efeito estimulante ainda. Mas a raiz variou um pouquinho, já vai ter efeito inibidor. É isso que eu queria falar, tá, gente? Considera só essa minha fala final aí, né, para poder ficar mais correto. As questões sobre a auxina que traz esse gráfico, tá, gente? Em geral, essas questões são basicamente interpretação de gráfico. É isso que a gente vai buscar agora fazer com vocês, tá bom? Vamos olhar a questão? Considerando o tema e as informações contidas no gráfico, assinale a correta. Ó. As auxinas são produzidas pelas células da gema apical. Pessoal, e existe gema apical da raiz? Gente, ó, gema só existe em caule. Não existe gema em raiz. Ó, tem 3 partes no caule, né? Gema, nó e entrenó. Essa gema pode ser lateral, pode ser apical. Mas não existe gema de raiz. A gema tem que ser caulinar. Isso aqui você já pode eliminar a letra A. Já pode eliminar ela. Letra B. Baixas concentrações de auxina estimulam o crescimento da raiz. Sim, baixa concentração, porque a raiz ela é mais sensível. Foi isso que eu quis falar, né? E se você aumenta levemente essa concentração de auxina, você termina tendo efeito inibidor. No entanto, não tem esse efeito no caule. Certinha a ideia, viu? Gostei. Vamos olhar as outras para poder eliminar? Vamos olhar as outras? Biel Brito botou letra E. Ei, esse YouTube aí, Biel Brito Games,
É do meu filho Gabriel, tá, gente? É do meu filho Gabriel. Ele fez um canal no YouTube, né, ele fez um canal do YouTube de games, de jogos, né? Ele posta alguns vídeos legais, ele tem 9 anos, vai fazer 10, tá, gente? Sigam aí, Gabriel Brito Games, né? Biel Brito Games, tá? É o meu filhote. Tá aí respondendo, botou letra E, depois botou letra B agora. Vamos lá para a questão. Questão número 6. Concentração elevada de auxina inibe o crescimento do caule e estimula o crescimento da raiz. É o contrário, né, gente? A gente poderia inverter isso aqui, ó. Se você inverter isso aqui, funciona. Então ficaria assim, ó. Concentração elevada de auxina inibe o crescimento da raiz e estimula o crescimento do caule. Era só inverter que ficaria certo, tá bom? Letra D. Concentração de auxina. O crescimento da planta se torna exponencial em todas as suas partes. Pessoal, esse crescimento exponencial da planta não existe. Não existe, vai ter sempre um limite de crescimento. A partir de uma certa concentração de auxina, o efeito passa a ser inibidor. Se aumentar demais, passa a ser inibidor. Até no caule, gente, se aumentar muito, sim. Então não tem esse lance de crescimento exponencial. Esse é o erro da letra D, tá bom? A maior concentração de auxina do lado sombreado do caule estagna o crescimento secundário desse caule. Olha, na realidade é sobre o crescimento primário. E não diminui, não para, tá? A auxina em maior quantidade, o local que tem mais quantidade de auxina, vai ter maior taxa de crescimento. Se tem maior concentração de auxina no caule, normalmente vai ter maior taxa de crescimento. Tá entendido isso? Então, gente, só confirmando para vocês aí, nossa sexta questão, a questão de botânica. Lembre-se o seguinte, quando estiver revisando botânica, tá, gente? A prova do Enem, ela gosta muito de pedir adaptação de plantas a determinados tipos de ambientes, tá? Tipo assim, já pediu várias vezes, né? Adaptação de planta a ambiente de clima árido ou semiárido. Folha reduzida a espinho, raiz axial e profunda, uma cutícula mais espessa, um suber mais espesso também, uma fisiologia CAN, folhas que caem no período de estiagem, estômagos que fecham rapidamente. Tudo isso é adaptação de planta a ambiente de clima árido ou semiárido. A planta não precisa ter todas as adaptações, basta ter algumas que já funcionam, entendeu? A resposta certa é a letra B. Lembre-se o seguinte, a prova do Enem, ela já cobrou algumas vezes, tá, aquela comparação entre grupos vegetais. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Lembre-se que o vaso condutor de seiva surgiu nas pteridófitas. Lembre-se que a semente surgiu nas gimnospermas. Lembre-se que independência de água para reprodução surgiu a partir do aparecimento do tubo polínico, gimnospermas. Lembre-se que fruto e flor só existem nas angiospermas. Isso é clássico de cair em questões do Enem também, tá, gente? Vamos para a questão de número 7. Vamos lá para a questão de número 7. Lembrando, tá, gente? Eu separei aqui 10 questões para a gente fazer. Não quer dizer, tá, gente, necessariamente que vão cair esses assuntos na prova do Enem, mas pode ter certeza absoluta que eu não coloquei nenhuma questão de tópico que não tem importância para ser revisado, de tópico que não teria uma certa chance de ser abordado em uma questão do Enem, tá? Óbvio, como eu estava falando hoje de manhã, que eu estava dando aula lá no aulão do Camerino, do bate-papo, nosso trabalho é um trabalho contínuo, de um ano inteiro. Aqui no nosso canal, tá, a gente tem postagens constantes de dicas e de resoluções de questões, né, de informações importantes dentro da biologia, né? E na minha isolada, né, tem aulas todas as semanas, preparo durante o ano inteiro, no final fechando com a revisão, fechando com live e aulão também para os nossos alunos, né? Então, o nosso trabalho é um conjunto de tudo que aconteceu durante o ano, tá? A preparação é tudo. Aqui a gente está tentando tranquilizar vocês, trazendo questões aqui interessantes de tópicos que têm chance de serem abordados à prova do Enem. Essa questão que eu trouxe agora para vocês, gente, questão de número 7, é uma questão sobre problemas ambientais, especificamente uma questão que fala a respeito do aquecimento global. Lembre-se o seguinte, ó, o aquecimento global ele resulta da intensificação do efeito estufa.
O aquecimento global resulta da intensificação do efeito estufa, tá? Por que acontece esse aquecimento global, gente? Pelo aumento da concentração de gases estufa na atmosfera. Desde a Revolução Industrial até hoje, gente, cada vez mais a gente aumentou a liberação de gases estufa na atmosfera. Quais são os mais famosos gases estufa? CO2, metano, tudo é aumento desses gases, viu? CFC, N2O e o ozônio. Se a gente aumenta a concentração desses gases na atmosfera, isso está diretamente relacionado. Eu vou tirar essa setinha para cima, eu já coloquei aqui. O aumento de gases estufa favorece o aumento da temperatura média global, tá? Pessoal, vou falar um a um aqui, vocês vão fazendo anotações aí, caso achem necessário, tá? O CO2, ele é o gás que mais contribui para o aquecimento global. Hoje, isso é porque ele tem o maior poder estufa? Não, não é porque ele tem o maior poder estufa. Mas é porque o CO2 é o que é mais liberado pela atividade antrópica, pela atividade humana, principalmente nas indústrias, nas queimadas urbanas, agrícolas, queimadas industriais também, queimadas florestais, né, que a gente está vendo isso acontecendo constantemente. O CO2 ele é produto da decomposição, é liberado na respiração, mas principalmente pelas combustões, tá? O metano, gente, ele é liberado principalmente pela pecuária, um gás gerado no sistema digestivo de bovinos, né? Só que esse metano, ele também é produzido a partir da decomposição anaeróbia. Lixões, por exemplo, liberam metano, plantações alagadas, por exemplo, né, liberam metano, ambientes alagados, né, que alagam os seres vivos, tem liberação de metano porque vai ter decomposição anaeróbia acontecendo, tá? O CFC a gente liberou muito mais no passado do que hoje, né? Clorofluorcarbono, cloreto fluorcarbono. Ele destrói a camada de ozônio também, mas é um gás que tem poder estufa. O N2O, pessoal, está constantemente saindo agora em questões, né? Esse N2O ele é produto principalmente do uso excessivo de fertilizantes na agricultura, tá? Então, na agricultura, o uso excessivo de fertilizantes termina gerando N2O, né? E esse N2O é um gás estufa que contribui, no caso, para o aquecimento global, né? O O3, pessoal, é muito discutida essa influência do O3 porque a gente não tem nenhuma atividade que libere em massa uma grande quantidade de O3, mas ele é um gás estufa também, por isso que de vez em quando ele aparece na relação de gases estufa, tá? O gás estufa é um gás que atua retendo calor. Quanto maior a quantidade desses gases estufa na atmosfera, maior a retenção de calor que vai acontecer. Tá joia? Aí vamos lá, gente. A intensificação do efeito estufa é a principal causa do aquecimento global, o qual, por sua vez, interfere diretamente em quê? Letrados assim. Maior reflexão da radiação ultravioleta para a atmosfera não é radiação ultravioleta. Gente, se é o aquecimento global, gente, é menor reflexão, não é radiação ultravioleta, é infravermelha, mas também não seria maior. Menor absorção de energia luminosa pelos oceanos, tem nada a ver com o oceano aqui, né, gente? Vou criar alguma coisa ligada ao aquecimento global, aumenta a temperatura do planeta, mudanças climáticas e assim por diante. Frequência de abalos sísmicos, nada a ver com abalos sísmicos, né? Emissão de gases como enxofre e nitrogênio, isso aqui é mais por veículos e indústrias, tá, gente? NOx e SOx, né? Estão relacionados aí, no caso, com a chuva ácida. Isso aqui tem a ver com a formação da chuva ácida. Não tem relação aí com esses gases, ó. Ocorrência de eventos climáticos extremos. Pessoal, quem puder, ainda hoje, dar uma revisadazinha nesse tópico, ó, de chuva ácida, no tópico de magnificação trófica. Pode aparecer como bioacumulação também, né? Que é uma consequência. Quem puder revisar hoje
ainda branqueamento de corais, poluição por derramamento de petróleo, ó. Ó, lixão e aterro sanitário, compostagem, inversão térmica, tá, gente? Vários outros tópicos importantes, né? Inversão térmica, eutrofização. Não pode fazer a prova do Enem sem revisar eutrofização. Eutrofização, poluição da água. São todos tópicos muito comuns em provas vestibulares no Enem, tá, gente? Lixão versus aterro sanitário, processo de compostagem, poluição por derramamento de petróleo, magnificação trófica, eutrofização, chuva ácida, branqueamento de corais, tudo isso é muito comum e tem muita chance de cair na prova do Enem, tá? Problemas ambientais, normalmente é carro-chefe. É bem provável, por exemplo, vocês peguem questão amanhã na prova do Enem falando de queimadas na floresta amazônica, por exemplo, queimadas no Cerrado, né? O Cerrado é um bioma que tem queimadas naturais, mas a floresta amazônica não. Se está queimando, alguém colocou fogo ali, entendeu? Então tem que se investigar para saber quem colocou esse fogo ali naquele ponto, tá bom? Pessoal, se chegaram até aqui, não esquece de dar aquele like aí no vídeo, tá, gente? Não esquece de se inscrever no canal da gente. O canal da gente, ele sobrevive com essas inscrições que vocês vão fazendo, né? Quanto mais gente vai se inscrevendo no canal, mais a gente fica empolgado, né? E para trabalhar cada vez mais por ele, tá? Lembrando que é um canal gratuito, tá, gente? Eu não uso esse canal para ganhar dinheiro, né? E é um canal que já existe há alguns anos, né? Nos últimos anos a gente começou a ganhar um pouco mais de seguidores, né? Tem várias provas do Enem aqui respondidas, né? Tem várias lives que foram feitas. E é um canal gratuito, né? Que merece aí, no caso, uma inscriçãozinha, se você puder fazer, se inscreva, tá? E puder me seguir nas redes sociais, tá, gente? @GeanBrito, né? No Instagram, @GeanBrito, né? No TikTok não tinha @GeanBrito, então eu botei @ProfGeanBrito. Você também me encontra lá no TikTok, beleza? Sempre com dicas importantes, mensagens importantes para vocês, tá? Vamos para a próxima questão. Mais uma questão, pessoal, de ecologia, mais uma questão relacionada a problemas ambientais. Vamos ver o que ela trouxe para a gente agora, ó. A combinação entre baixa biodiversidade, altas concentrações de poluente e baixas concentrações de gás oxigênio dissolvido é verificada em rios que passam por grandes centros urbanos. Opa, 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 opa. Olha que importância, gente. O texto da questão falou, ó, baixa biodiversidade, alta concentração de poluente, baixa concentração de O2 dissolvido, rios que passam por centros urbanos. Eu sempre comento isso para o nosso aluno, tá? É muito importante falar sobre isso. Peraí, daqui a pouco, rapidinho, eu tenho uma dúvida aqui no chat, né? Professor, o biogás também serve no lugar do metano. Quando se fala em questão de prova, olha, o metano, ele pode ser usado como um biogás, entendeu, Gisela? O metano, ele pode ser usado como um biogás, né? Que é um gás resultante, né, da atividade de seres vivos, da atividade de decomposição. Você pode usar ele como biogás, não é possível que ele seja citado. Aí, a utilização do metano para queimar ele, para obtenção de energia, né? Geração de energia a partir do metano. Essa geração de energia seria importante porque, ao invés de estar liberando metano para a atmosfera, esse metano estaria sendo utilizado para geração de energia. Poderia ser dessa forma, entendeu? Pessoal, essa questão aqui, deixa eu ver se eu consigo botar uma tela branca aqui para a gente conversar um pouquinho mais com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se é aqui. Vou botar uma tela branca aqui, tá, gente? Eu quero falar um pouquinho para vocês. Daqui a pouco eu volto. Eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da eutrofização. Tem uma sequência chata para vocês lembrarem. Ó. Eutrofização. É uma aposta, tá, gente? Essa eutrofização, ela cai em questões de prova, tá, gente? Principalmente quando a questão fala a respeito do aumento da quantidade de matéria orgânica na água.
excesso de matéria orgânica na água. O exemplo disso aí poderia ser liberação de esgoto. Eu sempre comento para os alunos, tá, que toda vez que um rio, uma lagoa, um lago, né, estiverem num centro urbano, gente, parte do esgoto dessa cidade vai chegar até esse ecossistema aquático, entendeu? Parte do esgoto termina chegando até esse ecossistema aquático mais próximo. Essa matéria orgânica, gente, vai favorecer o aumento da quantidade de decompositores. Vai favorecer um aumento da decomposição. Porque tem muita matéria orgânica ali dentro desse ecossistema aquático, entendeu? E isso vai trazer um ponto importante, o aumento da quantidade de nitratos e fosfatos na água. Beleza? Ó, eita, desculpa. Eita, não é possível. Ah, que droga. Quando eu saio dali, saí, gente, da tela branca, perdi ela. Eu vou começar de novo, tá? Vou começar de novo, vou tomar cuidado para não tocar aqui de forma estranha, para não perder. Não tem como voltar quando sai da tela branca. A não ser que eu bote uma tela branca fora. Vou de novo aqui na sequência da eutrofização, viu? Ó. Eutrofização, que eu tinha falado para vocês. Ó. A eutrofização começa... Desculpa, aqui foi um erro técnico, tá, gente? Eu toquei em alguma coisa aqui que saiu da tela branca. A eutrofização começa com o aumento da quantidade de matéria orgânica na água. O exemplo que a gente tinha citado seria o esgoto sendo liberado na água, né? Como consequência disso, gente, o que é que vai acontecer? Vai ter um aumento da decomposição. Porque essa matéria orgânica vai começar a ser decomposta por decompositores que estão presentes na água. Isso vai aumentar na água os índices de nitratos e vai aumentar na água a quantidade de fosfatos. Ó. Aumento na quantidade de nitratos e fosfatos. Aqui, ó, é consequência do aumento da decomposição, tá? Consequência do aumento da decomposição. O que é que vai acontecer, gente? Ó, nitratos e fosfatos em alta, a gente vai evidenciar um aumento na quantidade de algas. Essas algas são algas superficiais. As algas que estão na superfície da água, tá, gente? Como consequência disso, vai haver uma diminuição da penetração de luz na água. Lembra disso? Diminui a penetração de luz na água. Poxa vida. Gente, eu vou abrir outra tela aqui. Peraí, viu? Peraí que eu não vou aguentar não que isso aconteça assim não. Peraí, viu? Acho que eu consigo. Vou abrir outro PowerPoint aqui, que senão vai ficar tela branca. Pronto. Aqui, se eu escrever, eu não perco mais. Se eu escrever, eu não perco. É só voltar, né? É. Agora eu não vou perder mais, não. Aqui, continuar de onde eu estava, viu? Sequência da eutrofização. Desculpa, tá, gente? Fazendo vocês perderem tempo aí. Aumento na quantidade de matéria orgânica. Tem alguma coisa errada na minha canetinha que ela está passando o slide sem querer. Água. De novo, não tem como errar não, já que eu estou repetindo 3 vezes, né? Isso aqui. Isso acontece, por exemplo, geração de esgoto na água. Tá? Como consequência, o que a gente vai evidenciar? Aumento da decomposição. Aumento da decomposição. Mas essa sequência de eutrofização tem que sair. Já pensou cair a eutrofização amanhã? Eu vou ficar tão feliz que eu comecei 3 vezes o problema. Ó,
Isso aqui vai aumentar a quantidade de fosfatos e a quantidade de nitrato na água. A água, viu? Isso aqui já é um indicador de poluição, tá? Isso é um indicador de poluição. Nitratos e fosfatos em alta na água indicam que a água está poluída. Esses nitratos e fosfatos na água vão funcionar como se fosse um adubo para as algas. Isso vai favorecer um aumento da quantidade de algas. Essas algas são superficiais. Essas algas em maior quantidade vão meio que formar um tapetezinho na superfície da água, dificultando nessa água a passagem de luz. Então, vai diminuir a penetração de luz. E se a luz está penetrando menos, pessoal, afeta a taxa de fotossíntese, né? Diminuição da taxa de fotossíntese. Não nessas algas que estão na superfície da água, tá? Não nessas algas que estão na superfície da água. Naqueles organismos que estão no corpo d'água, que é a parte mais interna. Então, a água vai ficar mais turva, e além da água ficar mais turva, gente, consequentemente, vai ter menos luz passando, porque tem uma camada de algas na superfície da água. Qual a consequência disso aqui? Vou subir aqui, tá? A consequência disso vai ser uma queda na quantidade de O2 dissolvido na água. E essa queda do O2 dissolvido na água vai favorecer a morte de organismos aeróbios, ó. Morte de aeróbios. Olha, ele passou aí a perder tudo, gente. Ainda bem que eu botei aqui nessa outra aula. Passou sozinho aí, tá muito bravo agora. Essa morte de aeróbios, tá, gente, vai indicar pra gente, como tem muitos morrendo, isso é um indicador que a demanda bioquímica de oxigênio está alta, ó, de oxigênio, ou déficit de oxigênio, tá? Isso indica para a gente, pessoal, que está faltando oxigênio na água, que tem seres vivos morrendo pela falta de oxigênio. Entendeu? Aí, nesse ecossistema, a gente vai evidenciar, ó, como consequência, proliferação de anaeróbios, ó. Essa água está poluída, tá, gente? Lembre-se o seguinte, ó, nesse ecossistema, a gente, pela falta de fotossíntese, vai ter um aumento do CO2 na água. Isso vai diminuir o pH da água também. Isso já vai trazer alterações, de novo. Já vai trazer alterações. Lembre-se que aqui tem produção de toxinas em alguns momentos, ó. Tem produção de toxinas aqui, pela ação dos decompositores. Tem produção de toxinas aqui, ó, pelo aumento de algas. Tem produção de toxinas aqui, ó, pelo aumento da quantidade de anaeróbios. Vejam, água eutrofizada a gente não deve beber. Água eutrofizada a gente não deve beber. Eu sei que isso é uma coisa meio boba, né? Que eu sei que água poluída a gente não deve beber, mas um dos fatores que vão contribuir é porque essa água poluída vai ter muita toxina nela. Você bebe essa água e pega uma intoxicação. Entendeu? Era essa sequência da eutrofização, gente, que eu queria lembrar para vocês. Por que eu parei para fazer isso? Eutrofização é uma das sequências mais chatinhas que tem de poluição da água. Tá? Uma das sequências mais chatinhas que tem. Tá aí o passo a passo que eu coloquei para vocês. Eu tentei fazer 3 vezes, você vai poder conseguir chegar a esse ponto final, tá? Eu vou tirar aqui dessa parte agora, para gente, quem quiser pode dar uma pausa, pode tirar um print, né? Para a gente continuar a resolução da questão. Essa questão que a gente está fazendo é uma questão sobre eutrofização, tá? Vamos botar para ela. Ele está falando, ó, quando ele cita aí no texto, a biodiversidade, muito poluente, baixa, grandes centros urbanos, eu sei que essa água está recebendo, matéria orgânica, está recebendo esgoto, né? Descarte de garrafa PET e sacolas plásticas, aumentando a cadeia de produção de microplástico. Gente,
Não foi sobre isso, né, que a questão falou. Não é sobre microplástico, tá? Foi essa luta porque vai cair amanhã. Ó, quem dera desse. Se isso acontecer, vai ser massa, né? Aumento de intervenções de engenharia, como a construção de pontes, tem nada a ver, né? Aquecimento da água. O aquecimento da água provoca a diminuição da quantidade de O2 na água. Só que não tem a ver, isso não acontece em grandes centros urbanos, né, gente? Isso acontece mais em locais industriais, onde tem indústrias, né? Jogando água quente na água. Descarte de esgoto doméstico e industrial, essa que é a ideia, né? Sem tratamento, daí você vai evidenciar uma eutrofização acontecendo, tá bom? Lembre-se o seguinte, ó, se o descarte for de esgoto, eutrofização. Se o descarte for de substâncias não biodegradáveis, tipo mercúrio, chumbo, metais pesados, DDT, organoclorados de uma forma geral, se for descarte dessas substâncias não biodegradáveis, você vai buscar a questão sobre magnificação trófica. Ambos têm muita chance de cair na prova do Enem. Tanto essa magnificação trófica quanto essa parte de eutrofização tem muita chance de cair na prova do Enem. Magnificação trófica já caiu algumas vezes, tá certo? O Biel Brito botou de novo. Foi D agora, viu, Biel? Foi D nessa questão, tá bom? Beijo, porque te amo. Vamos lá para a questão de número 9, ó. Questão de evolução, tá, gente? Eu coloquei bem diversificado o material para a gente revisar alguns pontos interessantes, né? Vamos para a questão de número 9. Ela diz assim, ó. Na área de nascimento e 150 anos da publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Charles Darwin, ó. Teorias evolutivas, né? As ideias de Charles Darwin se mantêm atuais. Darwin propôs que as populações acumulam as diferenças ao longo do tempo. Não natural. Processo que ocorre quando indivíduos com certas características fenotípicas sobrevivem e se reproduzem com mais sucesso do que outros indivíduos com características diferentes. Dependendo de quais características são favorecidas, podemos categorizar a seleção natural em tipos diferentes, conforme ilustrado. Aí a gente tem 3 tipos de seleção natural, né? Mostrando o antes e o depois. Vejam que o antes, o padrão é o mesmo para todos. E depois, eu queria que vocês lembrassem. Ó. Essa que está na letra A aqui, favoreceu grupos que eram antes desfavorecidos. Então, essa seleção natural aqui, a gente chama de seleção do tipo disruptiva, também chamada de seleção do tipo diversificadora, tá? Essa segunda seleção aqui, gente, que está na letra B, a gente chama de seleção estabilizadora. Isso no gráfico, que essa seleção é estabilizadora. O ápice, que é o pico da seleção, coincide com o ápice antes da seleção, entendeu? O antes e o depois, o pico coincide, porque estabilizou a situação que já existia. A diversificadora é completamente diferente. O que era pico agora é o mais baixo, o que eram os mais baixos passam a ser o pico. E essa daqui que eu coloquei para vocês na letra C é uma seleção do tipo direcional. Gente, eu coloquei essa questão sobre tipo de seleção natural, mas é importante eu abordar para vocês que vocês precisam revisar as teorias evolutivas, né? Darwinismo, lamarckismo e teoria sintética da evolução. Isso já caiu várias vezes na prova do Enem, tá? Dá uma revisadazinha também naquela parte de especiação, são os 2 tópicos que a prova do Enem mais gosta de cobrar, tá bom? Deixa eu ver o que a questão quer, tá, gente? Para poder depois que a gente já analisou os gráficos, vamos ver a questão agora. A partir da interpretação das figuras anteriores, é correto afirmar que, letra A, o gráfico A se refere a uma seleção estabilizadora. Deixa eu só voltar. A não é estabilizadora, é diversificadora, né, gente? Vamos eliminar logo pelo tipo de seleção natural. Ó. O gráfico B é direcional, vamos voltar. B não é direcional, B é estabilizador. Só isso? Será que vai ser só isso?
O gráfico C se refere à seleção disruptiva. Deixa eu ver se é direcional, não é disruptiva. Ah, se for assim, tá fácil demais, não tá? Eita, é. Aí, pronto. Só essas três a gente já eliminou, né? Vamos para a letra D agora. Ó. Em todos os três tipos de seleção natural, o processo fundamental é que alguns indivíduos têm características hereditárias que eles dão vantagem de sobrevivência e reprodução. Olha, é o sucesso adaptativo associado ao sucesso reprodutivo. A ideia está certa, tá, gente? Correta. Pode marcar aí letra D de dado, tá bom? Deixa eu ver o erro da letra E. Em todos os três tipos de seleção natural, há um tipo de fenótipo deixar mais descendentes do que indivíduos com outro fenótipo. Gente, mas a seleção natural é isso. Aquele que é mais apto, que tem a característica de melhor adaptação, ele tende a deixar mais descendentes. Isso não é uma desvantagem, entendeu? Isso aí é o que favorece a ocorrência mesmo. Então, a letra E, pessoal, só para mostrar aí para vocês, a letra E está dizendo que seria uma desvantagem. Peraí, então não dava para ver nem a letra D, nem a letra E que eu estava na frente, né? Então, eu me tirei aí só por enquanto. Vamos para a nossa última questão de hoje. Pessoal, o que é que eu escolhi para essa última questão? Para essa última questão, gente, eu escolhi uma questão de sistema humano. É bom dar uma revisada, tá, gente, em sistemas humanos, principalmente, né? Os principais hormônios produzidos pelos seres humanos, as principais excretas nitrogenadas dos seres vivos, sistema circulatório humano. E aí a questão que eu escolhi hoje foi o sistema digestivo, né? Sistema digestório, para a gente fechar aqui essa nossa live, essa nossa revisãozinha de véspera, que eu trouxe alguns pontos importantes para passar também algumas dicas para vocês. E essa live, tá, gente, também serve para tranquilizar vocês, os nossos alunos aqui que estão constantemente acompanhando o nosso trabalho, fazer uma prova maravilhosa, né? Que eu desejo que todos vocês consigam atingir o objetivo de vocês o mais rápido possível, tá bom? Eu torço para os meus alunos assim como eu torço para os meus filhos, tá? Eu quero que vocês consigam atingir o objetivo de vocês, tá? Então, vai dar certo, não desista porque vai acontecer. E a gente torce para que aconteça exatamente agora, a partir da prova de amanhã, que vocês vão se dar super bem, tá bom? Então, olha, o gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão de 4 substâncias no organismo humano, de acordo com a variação do pH. Pessoal, essa eu vou fazer uma revisãozinha de novo aqui com vocês. Eu vou abrir novamente aqui aquele slide que está em branco, vou branquear ele todo de novo, apagar todo o slide. E olha, a digestão em seres humanos, ó. Digestão humana. Sistema digestório humano, né? Com relação ao sistema digestivo, basicamente, eu vou lembrar aqui com vocês, né, gente? Ó, a boca, pH é de aproximadamente 7. E a principal enzima atuante é a pitialina. Essa pitialina, gente, também é chamada de amilase salivar. E ela atua na digestão de amido. Beleza? Então, na boca, vai ter essa enzima principal atuando aqui, que é a pitialina, ou amilase salivar, e ela atua na digestão de amido. Estômago, o pH é de aproximadamente 2,5, podendo variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá, gente? Lembrando isso. E a principal enzima atuante no estômago é a pepsina. Pepsina é um tipo de protease, tá, gente? Que vai atuar na digestão de proteínas. Beleza? No nosso intestino delgado, a gente vai encontrar um pH
de aproximadamente 8. E olha, tem algumas coisas interessantes para chamar a atenção aqui de vocês. Ó. No nosso intestino vai ter a atuação da bile, do suco pancreático, do suco entérico. São 3 sucos que atuam no nosso intestino delgado, né? Bile já caiu 3 vezes na prova do Enem, tá, gente? Bile não digere nada. Não digere. A bile, ela atua como um detergente. Não tem enzima digestiva, né? Ela emulsifica gorduras. Emulsiona ou emulsifica gorduras, tá? O suco pancreático, gente, eu vou botar suco pancreático aqui, eu vou botar suco entérico aqui do lado, viu? Para ficar mais espaço aqui para eu falar, tá? Então, peraí, deixa eu botar o suco entérico aqui, ó. Aí eu vou apagar aqui o suco entérico para dar um espacinho para eu falar sobre o suco pancreático aqui, tá bom? E, pessoal, essa letra aqui que tá preta, de gordura, tá horrível. Deixa eu evitar gorduras aqui que tá feio. O suco pancreático, gente, ele tem algumas enzimas importantes, ó, como tripsina, quimiotripsina, que fazem digestão de proteínas, né? A amilase pancreática, digere amido, tá no nome, né, gente? Digere amido. A lipase pancreática. Tem as nucleases, ó. Aí, tripsina e quimiotripsina, anota aí. Tripsina e quimiotripsina, digestão de proteína. Vou colocar aqui, ó. Digestão de proteínas. Aqui, ó. Digestão de amido. Aqui, ó. Digestão de lipídios. Aqui, digestão de DNA e de RNA. Suco entérico, gente, tem, ó, peptidases, gerem peptídeo, a lipase entérica, ó, tem lipase entérica, tem a sacarase, a maltase, a lactase. Todas fazem, gente, tudo isso aí atua no intestino delgado, né? Essas são praticamente as últimas a atuarem. As peptidases atuam na digestão de peptídeos. Lipase, digestão de lipídios. Sacarase, digestão de sacarose. Maltase, digestão de maltose. Lactase, digestão de lactose. Ainda tem, tá, gente, as nucleotidases, atuam na digestão de nucleotídeos. Atuam na digestão de ácidos nucleicos, né? Gente, às vezes a questão mistura com bioquímica, né? Às vezes a questão vai falar da ação da enzima. Lembre-se que enzimas, elas têm atividade alterada por alteração do pH, né? Se o pH da boca é 7, a pitialina só funciona bem nesse pH. Se o pH do estômago é 2,5, a pepsina precisa de acidez para poder funcionar. Se o pH do intestino é 8, as enzimas que atuam no intestino precisam de pH básico para poder funcionar. Mudou o pH, altera o funcionamento, altera a atividade, entendeu? E não vai ter digestão.
As questões vão falar em cima disso. Lembre-se também que as enzimas são afetadas por temperatura. A temperatura, tá, gente, ótima para a atividade dessas enzimas, é a temperatura do nosso corpo. Variou a temperatura, afeta a atividade da enzima também, tá bom? Isso é um resumão, tá, gente, das principais ações de enzimas, né? Às vezes a questão de bioquímica fala, quando a maltase for quebrada, a maltose for quebrada forma o quê? Forma duas glicoses. Lactose for quebrada forma o quê? Glicose mais galactose. Lembra o paciente que tem intolerância à lactose, tem deficiência dessa enzima aí chamada de lactase, tá, gente? Quando a sacarose for quebrada, né, pela ação da sacarase, vai se formar do quê? Sacarose, glicose mais frutose, né? Sacarose é formada por glicose mais frutose. Às vezes a questão mistura com bioquímica, tá? Prova do Enem pode fazer isso. Beleza? Ó, o gráfico a seguir ilustra o perfil da digestão de 4 substâncias no organismo humano. Aqui é o pH, tá, gente? Ó, o pH. Lembra que se o pH é entre 8 e 9, esse pH aqui é o pH do intestino. Enzimas que atuarão no intestino delgado. Se o pH é de 7, esse pH aqui do 3 vai ser o pH da boca. Se o pH é ácido, 2 aqui, é o pH do estômago. Tá? Então, aí é que eu vou em cima desse ponto aí, cada pH e cada sistema digestivo. Se a substância, se o material, a porcentagem de material não digerido, se está 100% não digerido, não teve digestão. Se houve uma queda aqui nesse azul, o azul está sendo digerido no estômago. Se houve uma queda aqui, esse aqui está sendo digerido na boca, esse último aqui está sendo digerido no intestino. Entendeu a ideia? A queda no gráfico indica para a gente que está acontecendo a digestão, porque está tendo a queda, indica um aumento da digestão. Entendeu? Gente, em o pH é ácido. É a digestão no duodeno? Não, porque o duodeno é a parte inicial do intestino delgado. Então, não pode ser essa letra, tá certo? A digestão está acontecendo por lipase na boca? Não. Podia até ser boca, tá, gente? Então, não, podia não. 2 ainda está muito ácido, né? Para ser boca, está muito ácido para ser boca ainda também, cortei. Em 3, digerido por amilases da boca. Aí sim, porque 3 está pH 7. É letra C. Substância 4 é uma proteína? Pode ser uma proteína sim, mas não digerida no estômago e bile também não digere nada, né? Olha os erros aí. 1, 2 e 3 digeridas respectivamente, ó, boca, estômago e duodeno, de jeito nenhum, a sequência está toda errada. Vai de acordo com esse gráfico que a gente colocou aí, letra C, tá bom? Receber aí o seu pedido, tá? Vamos só. Para a gente finalizar essa live, a última coisa que a gente vai fazer é isso, o pedido do Nicolas, né? Principais tipos de caules, principais tipos de raízes, né? Ó, vou fazer uma chave resumo primeiro para caules, tá? Primeiro para caules, ó. Existem os caules aéreos. Os caules aéreos podem ser o caule do tipo tronco, que é aquele caule robusto que tem crescimento secundário, típico de eudicotiledôneas e gimnospermas, tá? A live ficará salva assim, viu, Suzana? Ficará assim. Existe o caule do tipo estipe, que ocorre em coqueiros e palmeiras, tá? É um caule que é típico de palmáceas, que normalmente não tem ramificações e folhas estão localizadas no ápice. Caules aéreos também, a gente tem o caule tipo haste, de eudicotiledôneas herbáceas, né, como é o caso do cravo, por exemplo. É uma planta que não cresce muito em altura. É um caule que geralmente fica verde durante grande parte da vida da planta, praticamente a vida toda da planta, né? Caule aéreo também, a gente tem o caule do tipo colmo, que é o caule típico de monocotiledôneas, como cana-de-açúcar, trigo, bambu, aquele caule que tem nós bem evidentes. Caules aéreos também, temos alguns caules trepadores, né, como é o caso do caule sarmentoso. Esse caule sarmentoso também é chamado escandescente. E o caule volúvel. Esse caule sarmentoso, ele tem gavinhas. E o caule volúvel não tem gavinhas, tá?
Temos também... Peraí, que eu vou ajeitar aqui, que essa seta ficou horrível. Ó, caule tronco, caule estipe. Tem um caule rasteiro, né, gente? Que eu vou botar aqui agora para vocês. É o caule do tipo estolo ou estolhão. É o caule estolonífero. Aquele caule rasteiro que vai tocando de pontos em pontos no solo, formando raízes adventícias. Tá certo? E, pessoal, tem um caule que alguns autores chamam de adaptação caulinar, né? Que é o cladódio, tipo de plantas xerófitas. Aí são os tipos de caules aéreos, né? Óbvio, tá, gente? A prova do Enem poderia falar do caule bem superficialmente, né? E falar de exemplos. Caules subterrâneos, os caules que ficam dentro do solo, e muitas vezes o aluno confunde com raízes, ó. O caule do tipo rizoma, que acontece na bananeira e na samambaia. O caule do tipo bulbo, que acontece na cebola e no alho. E o caule tubérculo, que é típico da batata inglesa e do inhame. Esse caule tubérculo, tá, gente, de vez em quando cai em questão para enganar o aluno, dizendo que é uma raiz, né? Batata inglesa é caule tubérculo, tá? Aqui os caules aquáticos, né? Então, gente, há pedidos aí, né? A gente colocando uma classificação dos caules, né? Lembre-se que o caule ele tem 3 partes básicas na sua composição. As gemas, né? Que pode ser gema apical, gema lateral, onde tem meristema primário. O nó, que é o local onde normalmente estão inseridas folhas, ramos e gemas. E o entrenó, que é a região que está localizada entre um nó e outro, tá? O que a gente chama de ramo em botânica, no popular a gente costuma chamar de galho. Tá? Aí a gente tem adaptações de caules a diversos tipos de ambientes, né? E o caule cladódio, que está citado aí, é um tipo de caule suculento. Se você ouvir falar em caule suculento, é um caule que armazena muita água. O cladódio é um caule suculento também. Esses caules são típicos de plantas de clima árido ou semiárido, tá bom? A Ana disse assim, professor, obrigado, né? Ótima aula. O senhor explica muito bem, muito obrigado, Ana. Resultado de 25 anos de sala de aula, né? Dando aula de biologia desde 1999, é uma paixão da aula. Que bom que eu explico bem, porque eu não podia me apaixonar por uma coisa que eu não fizesse bem e terminaria não sendo legal para mim, né? Mas que bom, deu certo em todo esse tempo e continua dando. Vai continuar ainda, tá certo? Quem foi que pediu isso aqui? Quem pediu isso aqui foi o Nicolas, né? Tipos de caules, tá aí no resumo, tá, Nicolas? Agora eu vou apagar essa tela. Quem quiser tira um print, ou então dá pausa aí, e eu vou revisar com vocês os tipos de raízes, tá bom, Nicolas? A pedidos, tá, gente? Estou fazendo isso aqui a pedidos do Nicolas aí, que estava assistindo a nossa live, ó. Tipos de raízes, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Uma chavezinha resumo, ó. Vou botar também as raízes. Vou começar com as raízes subterrâneas, ó. Ó, já caiu mais raiz do que caule na prova do Enem, tá? Raízes, ó, subterrâneas. Existe a raiz axial, também chamada de raiz pivotante. Essa é aquela que tem o eixo principal, lembra? Aquela típica de eudicotiledôneas e de gimnospermas. Existe a fasciculada, que é também chamada de raiz em cabeleira. Aquela que não tem eixo principal. E tem a raiz tuberosa, aquela que armazena muita reserva nutritiva, né? Só para colocar aqui, ó, gente, a axial é típica de eudicotiledôneas e gimnospermas. A fasciculada, de monocotiledôneas. E a tuberosa geralmente é de monocotiledônea, e o que ela tem de diferente é que ela armazena muita reserva nutritiva, tá? Exemplos de raízes tuberosas, gente. Batata doce, macaxeira, mandioca, rabanete, batata doce, viu? Batata inglesa não, tá certo? Batata doce, batata inglesa não. Existem também as raízes aéreas. A gente pode colocar aqui, ó, como raiz aérea, ó, a raiz do tipo estrangulante. Raízes aéreas, ó, raiz do tipo estrangulante é uma raiz aérea. Tem também a raiz do tipo sugadora.
Essa raiz sugadora, pessoal, a gente chama também ela de austório. A raiz sugadora, a gente também chama de austório. Essa raiz, tá, gente, sugadora, é típica de plantas parasitas, tá? Uma planta que suga seiva de outra planta. Existe a raiz escora, ou raiz suporte, vou botar um asterisco, que alguns autores modernos querem agora classificar como caule escora, por isso que eu botei um asterisco. Existe a raiz tabular, que pode ser considerado um tipo de raiz escora. Existe a raiz do tipo cintura, que é típica de orquídeas, por exemplo, né? Típica de plantas epífitas. Tudo isso aqui é raiz aérea, tá, gente? Existe uma que caiu 2 vezes na prova do Enem, viu? Raiz respiratória. Essa raiz respiratória é também chamada de pneumatóforo. Raiz respiratória, típica de plantas de mangue, né? Típica de planta de mangue. Então, eu coloquei aí ó, a raiz estrangulante, a raiz sugadora, a raiz escora, tabular, cintura respiratória. Falta só uma aqui das famosas, né? Que é a raiz do tipo grampiforme. Aquela raiz curtinha, né? Típica de plantas que se fixam a um determinado ponto. É de planta trepadeira também. Ó, a estrangulante é de planta trepadeira, a sugadora é de planta trepadeira, a cintura é de planta trepadeira, a grampiforme é de planta trepadeira, planta que vive em cima de outra planta ou em cima de algum suporte, né? Existem as raízes aquáticas também, ó. Hoje, dessas raízes, quais as que já caíram na prova do Enem? Essa daqui, que a questão já pediu na prova do Enem, raiz adaptada a ambiente climárido semiárido, a raiz axial e profunda, tá? Já caiu na prova do Enem a raiz respiratória, já caiu mais de uma vez, né? A raiz adaptada a ambientes alagados, né? Com pequena concentração de O2, tá bom? E a raiz sugadora, ela já foi citada em questões, ela não foi o objeto principal da questão, né? Mas já foi citada também. Esses aí seriam os tipos de raízes, uma chavezinha resumo para vocês, a pedido aí do Nicolas, que estava assistindo nossa live, tá bom? Pessoal, passando aqui para desejar para vocês, depois dessa live maravilhosa, agradecer pela participação de vocês aqui ao vivo. Me sigam nas redes sociais, @Jeanbrito, então Prof. Jeanbrito. E valeu por tudo, tá? Valeu pelo ano maravilhoso. Para o pessoal aqui de Alagoas, gente, semana que vem estamos iniciando a revisão para particular do SESMAC, tá? Valeu, um abraço para todos, não deixem de se